Boa noite a todos. A aula de hoje é sobre a apneia. Então, a definição da doença é uma parada ou interrupção da respiração que pode ultrapassar 20 segundos. Então, é uma doença que ela pode estar ultrapassando 20 segundos da parada para respirar. Então, esse RN vai deixar de respirar. Então, tá respirando normal, daqui a pouco ele tem aquela parada. Aí você vai olhar, nossa, ele não tá respirando. Isso você vai contando. Então, pode ultrapassar 20 segundos, então, aumentando a chance de ter uma parada. Acompanhada de bradicardia, que é uma frequência que é a queda da frequência cardíaca vai estar abaixo de 100 batimentos por minuto. Então, é uma queda brusca que ele pode apresentar. Hipoxemia. Hipoxemia é a falta de oxigenação no cérebro. Então, ele pode apresentar essa hipóxia, que pode ser detectada clinicamente como cianose. Então, você vai verificar rapidamente que ele está cianótico. E sucessivamente, esse paciente vai estar monitorizado. Então, você vai ver uma queda de saturação, porque se o paciente deixa de respirar e ele vai ter queda de saturação, vai ter uma bradicardia, sucessivamente, esse paciente pode elevar a uma PCR, que é a parada cardiorrespiratória. Então, é muito importante a gente ficar atento a esses sinais. A bradicardia é a dessaturação, geralmente ocorre após 20 segundos de apneia. Então, se esse paciente deixa de respirar acima de 20 segundos, ele vai ter essa queda brusca dos sinais vitais, por ele apresentar essa apneia. Vai surgir tipicamente mais cedo no recém-nascido prematuro pequeno. Então, CCRN prematuro, abaixo de 36 semanas, sucessivamente, esses casos vai ser mais. Você vai ver com mais frequência. Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente CCRN prematuro. Quando o episódio continua, observa-se palidez, hipotonia, então ele vai ficar pálido, ele vai apresentar essa palidez. Então, com isso, a hipotonia nada mais é um termo utilizado que indica a diminuição do tônus muscular. Então, esse paciente ele não vai conseguir tá elevando os membros. Exemplo, a criança tem mania de ficar erguendo o bracinho, tenta levar o dedo na boca, levanta os membros inferiores, então ele vai acabar ficando largado, ele fica tipo largadinho na cama mesmo, que é a forma de um dos sinais e sintomas que a gente pode verificar no RN. Então, podendo estar irresponsivos a estímulo tátil. Então, ele não vai responder a estímulo do tátil, que você vai tocar nele. Então, você pode pegar na mão dele, ele não vai responder. Então, geralmente a gente coloca o dedinho dentro da mãozinha dele, e a tendência deles é fechar essa mão, segurar nosso dedo. Isso não vai acontecer. Então, ele não vai ter estímulo tátil. Então, não se conhecem o nível nem a duração da bradicardia ou a dessaturação. Então, os estudos ainda não conseguiram detectar quanto tempo leva, quanto tempo vai durar, quanto tempo tem de duração essa bradicardia, essa dessaturação. Então, varia de paciente para paciente. Isso aumenta o risco de comprometimento neurodesenvolvimento. Então, o que é o neurodesenvolvimento? Então, é o desenvolvimento neurológico do paciente. Ele pode ter um retardo mental, ele pode ter um déficit de atenção, esse RN pode ter dificuldade de crescimento, ele pode apresentar um neurodesenvolvimento onde ele vai ter dificuldade até mesmo para sugar o leite do peito da mãe. Então,
essa é uma das gravidades. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se essa bradicardia, essa dessaturação, significa que ele está tendo apneia frequentemente. Então esses episódios estão sendo frequentes. Então, não é um só, então são repetitivos, mais que um, pode ser 2, 3, 4, 5 episódios. Então, isso pode ocasionar, porque a falta de oxigenação no cérebro, eu acabo tendo perca neural. Então, eu acabo lesionando os neurônios desse paciente. Então, a definição, continuando a definição, a classificação da apneia baseia-se na existência ou não de esforços inspiratórios. Então, a partir do momento que o paciente está respirando, ele está inspirando o ar para dentro, ele não pode ter nenhum tipo de interferência, algum tipo de barreira. Se esse paciente se encontra com as vias aéreas obstruídas, então esse esforço respiratório ele vai apresentar com frequência, porque ele não está conseguindo expirar o ar, então o ar não está entrando, então está faltando oxigenação. Então ele vai ter essa apneia com mais frequência, por isso que é importante a gente manter as vias aéreas pérvias. Então eu vou realizar a aspiração desse paciente com mais frequência. Se ele está hipersecretivo, eu tenho que aspirar mais vezes. Além do fluxo de ar ausente. Então, se esse paciente não está inspirando o ar suficiente, eu tenho que ofertar O2, tanto por catéter ou intubação orotraqueal, que é mais difícil. Então, a oferta de oxigênio por um catéter de O2 é melhor. A maioria dos episódios que o paciente vai apresentar de apneia é central ou mista. A apneia central ocorre quando não há esforço inspiratório. Então, é quando esse paciente dorme. Se ele dormiu, pode ter uma associação ao sono. Então, geralmente, quando você dorme, o RN esquece de respirar. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. A mista, ela pode estar frequentemente relacionada à insônia, quando o paciente não consegue dormir, depressão do sistema nervoso central, que é a diminuição, então, da nossa atenção, quando a gente tem um déficit, assim, por exemplo, a gente está com muito sono, que é hipersonolência. A gente tem déficit de atenção, significa que o nosso sistema nervoso central está com um déficit, então ele teve uma diminuição, ele apresenta uma diminuição. Então isso pode levar o paciente à apneia. A apneia central ocorre quando não há esforço inspiratório. Então, quando esse paciente está dormindo, geralmente isso não vai acontecer que tenha um esforço inspiratório. Isso pode ser do organismo. Então, geralmente, quando tem um paciente obeso, ele pode ocorrer com mais frequência. Pode reparar que no adulto que é obeso, acima do peso, a tendência dele é quando ronca. E geralmente tem pessoas que começam a roncar, daqui a pouco ele para de respirar. Isso é as crises de apneia, associado à hipersonolência. Então, porque ocorre uma obstrução das vias aéreas. A apneia obstrutiva ocorre quando o esforço inspiratório persiste. Então, se o paciente tem esforço respiratório durante a inspiração, que é elevar o ar para dentro, é mais persistente, acontece mais de um episódio. Mas há obstrução das vias respiratórias. Então, se ele está inspirando e as vias aéreas estão obstruídas, então esse paciente, a tendência dele é apresentar a apneia. Isso a gente vai dar o nome de apneia obstrutiva, porque ele está ocorrendo devido à obstrução das vias aéreas. A apneia mista é quando a obstrução das vias aéreas respiratórias com esforços inspiratórios procede ou sucede à apneia central.
Então, são os episódios que são parecidos, pode ser associado a eles, que pode ser central ou misto, então. Então, incidência, como que acontece a doença? Então, os episódios de apneia são mais frequentes em neonatos prematuros, que são aqueles nascidos entre 34 e 36 semanas. Então, isso acontece com mais frequência. A incidência da apneia aumenta inversamente à idade gestacional. Então, o que é a incidência inversa? São a idade gestacional e ao peso de nascimento. Então, quanto mais gordinho sucessivamente esse RN for, mais ele pode ter crises de apneia, devido à formação do pulmão, o uso da musculatura acessória. O pulmão dele não é suficiente por causa do peso dele. Então, é importante a gente ficar atento a isso também. Essencialmente, todos os neonatos menor que 28 semanas de idade gestacional têm apneia. Então, aqueles RN nascidos abaixo de 28 semanas, eles vão ter apneia. Não é 1, 2, 3 casos, são todos os casos. Então, sucessivamente, todos aqueles que nascem abaixo de 38 semanas, eles vão ter a apneia, porque o pulmão ainda não está formado, ele não tem a formação correta. Então, ele não vai ter a troca gasosa eficaz conforme os nascidos dentro da idade gestacional. Até 25% de todos os prematuros com peso menor que 1.800, de 34 semanas de idade gestacional, tem pelo menos um episódio de apneia. Então, ele pode apresentar um episódio, 2 episódios. Não que isso vai ser uma frequência, mas todos vão ter. Então, nasceu de 28 semanas, menor que 1.800 gramas, então, sucessivamente, ele vai ter apneia por causa da idade gestacional, não por causa do tamanho nesse termo, porque 28 semanas ainda não tem a formação total do pulmão, então ele pode apresentar essa crise de apneia. Então, continuando a incidência, os episódios, quando começa, os episódios de apneia geralmente começa de 1 a 2 dias ao nascimento. Então, pode acontecer depois do primeiro ou do segundo dia do nascimento. Se não ocorrer nem no primeiro e nem no segundo dia, vai ocorrer no 7º dia. Então, nos primeiros 7 dias, então, ele pode acontecer. Não sucessivamente no 7º. Então, ele pode ocorrer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até o 7º dia. Então, depois disso não vai mais ocorrer. Então, é improvável que isso ocorra. Então, dificilmente vocês vão observar a apneia após o 7º dia de vida do CRN. O tempo de duração. Os episódios de apneia persistem por períodos variáveis. Após o nascimento, em geral, cessam até a 37ª semana de idade gestacional. Então, se esse RN nasceu abaixo de 37 semanas, ele vai apresentar a apneia. Se ele nascer de 37 semanas, geralmente isso não vai ocorrer. Então, esse RN não vai apresentar apneia. Contudo, nos neonatos com menos de 28 semanas de gestação, os episódios muitas vezes persistem depois da idade pós-menstrual, a termo. Então, ele pode apresentar ou não. É quando, assim, geralmente você faz aquela conta, data da última menstruação, que foi a sua última menstruação. Às vezes, a gestante ela não tem certeza quando foi, né, a última menstruação, a data da última menstruação. Por que a gente fala idade pós-menstrual? Porque a gente começa a contar após isso. Então, menstruou, por exemplo, hoje e engravidou
vai engravidar na quarta-feira, então a gente vai, por exemplo, a gente vai fazer a conta. A data da última menstruação, hoje. E a gente vai fazer o cálculo através disso para ver quando vai ser a data provável do parto. Então, através da data da última menstruação, por isso que a gente fala a idade pós-menstrual, que geralmente é quando não se tem certeza de quando é feito, quando foi menstruado pela última vez. Então, daí por isso que a gente tem que fazer a conta certinha para ver de quanto tempo esse RN vai nascer. A gente tem os ultrassom, a gente faz um cálculo baseado no ultrassom, que se aproxima mais. Geralmente pode nascer antes ou pode nascer após. Então, isso que a gente não tem uma certeza absoluta daí, no caso, qual é a idade gestacional. Então, a gente não tem uma certeza absoluta. Então, isso gera uma dúvida. Então, continuando a incidência, recém-nascidos a termo, os episódios de apneia que ocorrem em neonatos a termo ou quase a termo sempre são anormais e que estão quase sempre associadas às causas sérias identificáveis como asfixia perinatal, que é a má formação de oxigenação, ou má perfusão, que é a isquemia de múltiplos órgãos. Então, é quando eu tenho asfixia de vários múltiplos órgãos devido à má oxigenação. Hemorragia intracraniana, que é aquele sangramento dentro do crânio, que vai ocorrer de forma identificáveis. Crises epiléticas ou depressão por medicação. Crises epiléticas são aquelas crises convulsivas, o RN é convulsivo. Depressão por medicação é quando eu mantenho aquele RN sedado, por exemplo, com Propofol. Propofol ele é um depressor do sistema nervoso central, ele vai manter esse RN dormindo. Então, se eu sedar esse paciente e não realizar uma intubação orotraqueal, eu vou causar uma depressão do sistema nervoso central por medicação. Isso pode causar também a incapacidade de respirar ao nascimento. Então, se esse paciente não conseguiu respirar a hora que nasceu, isso pode ocorrer também a apneia. Na ausência de depressão medicamentosa ou asfixia, geralmente é causada por anormalidades, estrutura irreversíveis do sistema nervoso central. É quando nasce com alguma alteração, alguma malformação no sistema nervoso central. Então, isso tem que ser investigado cuidadosamente para ver qual é a causa que pode ocorrer dessa incidência. Assistência de enfermagem. E que assistente de enfermagem nada mais é do que os cuidados de enfermagem. Vigilância contínua. Eu tenho que sempre estar observando esse paciente. Como diz, ficar de olho, mantê-lo monitorizado. Que daí entra a monitorização cardíaca. Então eu vou mantê-lo em vigilância e monitorizado. Oximetria de pulso. Eu vou manter o oxímetro no dedinho dele. Manter temperatura corpórea. Cuidados com hipertermia ou hipotermia. Então, eu tenho que manter a temperatura do paciente entre 35,8 até 37 graus. Eu não posso mantê-lo nem hipotérmico nem hipertérmico. Então, eu tenho que manter essa temperatura controlada. Manter vias aéreas desobstruídas. Aspirar sempre que necessário ou queda de saturação. Então, se esse paciente está com as vias aéreas obstruídas, está apresentando presença de secreção em grande quantidade, então eu tenho que sempre estar aspirando. Lembrando que aspiração, modo asséptico, sempre. Eu tenho que manter as vias aéreas pérvias, porém, evitar levar infecção para o trato respiratório desse paciente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Ou está apresentando queda de saturação, porém não está apresentando hipersecretividade, mesmo assim, eu vou lá dar uma aspiradinha de leve só para desobstruir. Então, manter sempre pérvio essas vias aéreas. Suspensão temporária da alimentação. Então, eu não vou dar de mamar esse paciente.
caso uma avaliação mais severa, passagem de sonda nasogástrica. E se esse paciente tiver com sonda orogástrica, sonda nasogástrica ou qualquer outra infusão de alimentação, eu vou suspender temporariamente. Então, enquanto ele estiver tendo essas crises, eu não infundo medicação, porque ele pode regurgitar e pode broncoaspirar. Então, é suspensão temporária da alimentação. Manter perfusão venosa, então é soro, qualquer outra medicação que ele tenha que fazer uso. Oxigênio e estímulo externo, então vou sempre manter oxigenado esse paciente, vou estimular ele para que ele tenha aptidão, que ele consiga entender o que eu estou falando, que se mexa, saia da apneia. Então, quanto mais eu mexo com ele, sucessivamente ele vai lembrar de respirar. Então, eu tenho que estimular ele a respirar. Então, posição em decúbito ventral. Então, eu vou manter ele em decúbito ventral, que é de barriguinha para baixo, para que melhore a ventilação. CPAP nasal se necessário, que é o catéter de O2. Na neonatal a gente chama de CPAP. Então, as complicações nada mais é a lesão cerebral. Então, se esse paciente não tem oxigenação no cérebro, geralmente ele pode ocorrer uma lesão cerebral grave. Esse paciente pode evoluir para óbito. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Não posso deixar que se repita muito esses episódios de apneia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, eu vou assistência respiratória do RN. Vou reduzir a necessidade de oxigênio. Então, eu vou observar se esse paciente tem a necessidade de estar fazendo uso daquela quantidade de oxigênio, se eu posso diminuir e regredindo sucessivamente para poder desmamar esse paciente do oxigênio. Manter leve hiperextensão da cervical para evitar obstrução da traqueia. Então eu vou manter esse pescoço hiperestendido para que não ocorra possíveis obstrução da traqueia. Então que o ar passe mais livremente. Manter posicionamento para drenagem postural. Então eu vou manter esse paciente em posicionamento, então vou mantê-lo em decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito dorsal. Então, nisso eu vou manter o esquema de mudança de decúbito. A gente associa o posicionamento para drenagem postural com a mudança de decúbito. Então, é muito importante a gente manter isso. Fazer controle de glicemia. Então, é muito importante a gente fazer esse controle e anotar. Então, os valores. Comunicar sempre ao médico se deu alterado, se deu um pouquinho, deu abaixo, deu alto. Então é muito importante a gente manter sempre o médico informado e realizar anotações de enfermagem sempre. Fazer controle de diurese, eu vou fazer um controle rigoroso de diurese, sempre anotar tudo que estiver entrando, tudo que entra no paciente, tudo que eu infundo no paciente, geralmente ele tem que sair. Por isso que é importante a gente fazer o controle rigoroso da diurese, fazer o controle de sinais vitais, sempre anotar frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, pressão arterial, temperatura. Então, sempre manter anotado e em ordem os sinais vitais desse paciente. Realizar medidas e normas para a prevenção de infecção hospitalar, que é manter acesso venoso permeável, tomar cuidado para não fazer a higienização das mãos corretamente, para que eu não leve possíveis fungos, bactérias ou outro tipo de infecção que esteja presente no ambiente para esse paciente, porque ele ainda não tem o sistema imunológico dele pronto, preparado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, prevenir realmente a infecção hospitalar, evitar que se o CRN está internado por uma coisa, ele saia com outra. Então, é muito importante realizar anotações de enfermagem prontuário. Então, que a gente volta a falar. Tudo que eu fizer com o paciente, todas as intercorrências, todas as medicações, todos os controles que eu fizer nesse paciente, eu tenho que anotar no prontuário. Então, eu tenho que manter esse prontuário atualizado, letra legível, tomar muito cuidado com terminologias que a gente anotar lá, porque às vezes o Corém não respalda, caso
haja algum processo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A anotação de enfermagem é a nossa defesa sempre. Sempre o nosso respaldo é a anotação de enfermagem. E sempre manter o enfermeiro atento, sempre informado do que está acontecendo com o paciente. Não tomar nenhuma atitude, fazer nada da minha cabeça, sempre sob orientações. Fazer um trabalho em equipe, manter a equipe unida, chegar no seu companheiro, tá faltando você fazer alguma coisa, sempre manter o diálogo, nunca deixar que eventuais acontecimentos cheguem até os seus ouvidos por outra pessoa. Então, se eu tenho um trabalho em equipe, se eu tenho a minha equipe ali diariamente, eu tenho que manter um bom convívio. Então, isso é muito importante. Se eu ver que o meu colega está fazendo alguma coisa de errado ou que possa ocasionar lesão ou possa estar colocando em risco o trabalho do seu colega, sempre manter um bom diálogo. Chegar no seu colega, conversar abertamente, não ter medo. Não deixar que isso lá para frente se transforme numa bola de neve. Então, além de anotação, ter um bom convívio com seu colega. Espero que a aula de hoje tenha sido produtiva, que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode estar me chamando no particular, eu posso estar tirando as dúvidas de vocês. Muito obrigado, boa noite a todos.